Bom, continuando, meu alarme tocou, aí o vídeo caiu. Último tópico da aula de hoje, lembrando que nós vamos fazer exercícios da mesma forma, assim como na aula passada, são as sessões, tá? São as reuniões. Eu tenho 4 tipos de reuniões, tá? Eu tenho a ordinária, a extraordinária, a conjunta e a preparatória, tá? Isso vocês devem gravar e eu mastiguei tudinho para vocês aí no caderno de vocês, no PDF. A reunião ordinária, como diz o próprio nome, são as reuniões ordinárias, tá? A sessão legislativa ela começa dia 2 de fevereiro, pausa dia 17 de julho, depois começa dia 1º de agosto e depois pausa no dia 22 de dezembro, tá? Tem 2 observações sobre isso, que é o seguinte, depois eu vou falar na sessão preparatória. O mandato do deputado, ele acaba no dia 1º de fevereiro. Não é igual o presidente da República que começa no dia 1º de janeiro, tá? São legislaturas que a gente chama. A legislatura ela vai a partir de 2 de fevereiro, tá? Quando eu falo de 2 de fevereiro a 17 de julho, depois de 1º de agosto a 22 de dezembro, esses espaços de tempo, de 22 de dezembro a 2 de fevereiro, e os 15 dias no meio do ano, a gente chama de recesso parlamentar, tá? Há reuniões dentro desse espaço? E aí a gente chama de reuniões extraordinárias, tá? A observação que eu tenho sobre a sessão ordinária é o quê? Eu só interrompo após aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que vai definir os rumos do orçamento, tá? Eu não posso interromper essa sessão, eu preciso primeiro aprovar o orçamento para depois pensar em outras coisas, tá? As extraordinárias estão no 57, parágrafo 6º, tá? Quando eu falo em reunião extraordinária, eu estou falando nas reuniões marcadas fora do período ordinário, que é de 22 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? O parágrafo 6º do artigo 57, ele fala quais são as hipóteses, tá? Convoca-se pelo presidente do Senado em estado, quando há decretação de estado de defesa e intervenção federal, ou pedido de autorização de estado difícil, ou para posse e compromisso do presidente da República. Vejam, então necessariamente eu tenho uma convocação extraordinária para posse e compromisso do presidente, tá? Eu posso ser convocado pelo presidente da Câmara do Senado ou presidente da República, ou da maioria das 2 casas quando há urgência e interesse público relevante, tá? 2 pontos importantes sobre a reunião extraordinária que vocês precisam gravar. Primeiro, na reunião extraordinária só se vota a matéria para que foi convocado, tá? Eu não voto na extraordinária matéria fora do que foi convocado. Eu só voto o que foi convocado. Há uma exceção? Medida provisória. Se eu tenho uma medida provisória em vigor, eu aproveito a reunião extraordinária para votar essa medida provisória. Até pouco tempo atrás, essas reuniões extraordinárias eram bancadas, era uma farra de dinheiro, porque tem reunião extraordinária o tempo inteiro, né? Principalmente no recesso do meio do ano, tem reunião extraordinária sempre. E aí tinha as ajudas de custos e etc. O que vocês precisam saber é que acabou isso, tá? Reunião extraordinária não tem mais ajuda de custo, não se paga mais nada, tá? O que vocês precisam saber da extraordinária é: vota-se a matéria para que foi convocado e, se houver MP, diz o parágrafo 8º que, havendo medida provisória em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação, tá? Eu tenho mais 2 hipóteses de reuniões, eu falei da ordinária e da extraordinária. Eu tenho a sessão conjunta, tá? Vocês têm que decorar. A reunião conjunta é quando eu falo em Congresso Nacional. O que é reunião conjunta? É quando você junta a Câmara e o Senado no mesmo plenário, que é aquele plenário enorme. Ali é a reunião conjunta, tá? Quem preside a reunião conjunta? O presidente do Senado. Ele é o presidente do Congresso Nacional, tá? Na reunião conjunta, ela existe para inaugurar a sessão legislativa, aqui eu estou no artigo 57, parágrafo 3º. Ela existe para elaborar o regimento comum,
para receber o compromisso do presidente e conhecer do veto e deliberar, tá? Lembrando que quando uma lei vai para sanção, se o presidente veta, volta para o Congresso votar o veto. Se o Congresso vai derrubar ou não o veto. Por isso que a gente fala em derrubada de veto, tá? No processo legislativo nós vamos estudar melhor sobre o que é, quantos precisam e etc. Eu não vou adiantar a matéria. Então eu tenho a reunião ordinária, extraordinária e reunião conjunta. A última é a preparatória. A preparatória ela acontece um dia antes da ordinária, da legislatura. A legislatura começa no dia 2 de fevereiro, a reunião preparatória ela é no dia 1º de fevereiro, tá? A reunião preparatória, né, quem se lembra esse ano, foi aquela reunião que foi o Renan Calheiros, o Espiridião Amin, o Davi Alcolumbre disputando a presidência do Senado, né? A Câmara foi unânime, votaram unânime não, mas mais votado foi o Maia, né? Ela vota os presidentes das mesas e o presidente da casa, tá? Eu tenho as mesas diretoras e eu tenho a casa, e ali naquela reunião preparatória, dia 1º, elas são votadas, tá? O que é importante saber sobre o mandato? Para não cair em pegadinha. O mandato do presidente da Câmara, do Senado ou das mesas é de 2 anos, tá? Não pode ser reconduzido, certo? Tá, mas por que o Maia foi eleito presidente da Câmara se ele já era presidente da Câmara? Por que ele foi reeleito? Porque eram mandatos de legislaturas diferentes. Veja, eu tenho as sessões legislativas, que começa no dia 2 de fevereiro e termina 22 de dezembro, e eu tenho a legislatura, que comporta 4 sessões legislativas, certo? São os 4 anos de mandato. Eu não posso, na mesma legislatura de 4 anos, reeleger o presidente. Porém, se eu tratar de legislatura diferente, eu posso. Então veja, o Rodrigo Maia, ele foi eleito na legislatura passada, tá? 2 anos de mandato. Só que ele se candidatou e foi eleito deputado de novo. Esse ano começou uma nova legislatura de 4 anos. Como começa uma nova, ele pôde ser reeleito, tá? Final do ano tem, né? Ano que vem tem eleições de novo. Aí ele já não pode mais ser reeleito, porque aí vai ser a mesma legislatura, embora há uma PEC de autoria dele, inclusive, para tentar se manter na presidência da Câmara, tá? Então, a aula é essa, e eu vou fazer um vídeo agora com alguns exercícios pra gente.